A paz do Senhor Jesus Cristo, eu glorifico ao Senhor nesse domingo maravilhoso, nesse domingo esplêndido, onde a gente pode estar adorando a Deus, amém? Enquanto nós estamos adorando, eu falei, que privilégio a gente poder estar aqui, né, irmãos? Enquanto muitos aí estão se preparando para fazer culto a Satanás, né? Porque é culto, irmãos. Aquilo é um culto. Por isso que eles dançam, eles louvam. Mas nós estamos aqui para adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. E toda essa maldição contra o nosso país, nós como igreja quebramos. Assim como a irmã orou, ela não, aleluia, atingirá a nossa casa, a nossa família, porque nós temos o sangue do Cordeiro sobre os nossos umbrais. Lembra de Moisés, quando o anjo da morte procurava entrar na casa daqueles que criam em Deus, havia a marca do sangue nos umbrais, que o Senhor já tinha certificado isso. Então, o anjo da morte passava e não podia entrar. Você pode dizer assim para o teu irmão do teu lado, nossos umbrais têm o sangue de Jesus. Então, toda maldição não entrará. Em nome de Jesus, aplauda Ele para a glória do Senhor Jesus. Amém? Irmão, isso é privilégio. É privilégio, louvado seja Deus. Ele é tremendo. E nesses 4 dias, irmãos, nós que somos de oração, que somos, que dizem, né, que somos de Jesus, a gente não pode passar esses 4 dias de feriado sem orar, amém? Unge a porta da sua casa, unge ali, fala, a casa é do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até aquele que não serve, declare isso em nome de Jesus, porque há uma promessa na tua vida. Há uma promessa. E agora, esses 4 dias, os portais do inferno ficam abertos, irmão. Isso não é brincadeira, não. Viu? Muita gente não leva isso a sério. Eu estou falando um pouquinho aqui de batalha espiritual. Muitas pessoas não levam a sério. Falam, não, isso é só uma brincadeira. Tem pessoas que até assistem um pouquinho para ver como é que está, irmão. A gente vê que há 2 anos atrás fizeram uma brincadeira com o nome de Jesus na avenida. E em seguida veio uma pandemia mundial. Não se brinca com o nome do Senhor Jesus. Então tem gente que fala, é só uma olhadinha, uma brincadeira, é uma fantasia. Ontem nós demos uma passada no shopping, eu via pessoas passeando no shopping fantasiadas, só para comer na praça da alimentação, estavam cheias de brilhos. Eu falei, Senhor, tem de misericórdia, mas nós temos o brilho de Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, esses 4 dias, irmãos, é dia de guerra, não é dia de você dar uma espiadinha. Olha, se você quer saber alguma coisa do carnaval, espere, vai ter notícia lá na frente. Vai ter, você não precisa espiar. A notícia vai aparecer. Por quê? Porque aqueles que servem ao inimigo estão à vontade dele. Amém? Mas nós estamos guardados no nome do Senhor Jesus. Então não há o que temer, não há o que se preocupar, não há o que espiar. Amém, irmãos? Se nós temos que espiar alguma coisa, a gente tem que espiar a terra prometida. Amém? Glória a Deus, porque lá mana leite e mel. Fala assim para o teu irmão, se tiver que espiar alguma coisa, espia a terra que mana leite e mel. Amém, irmãos? E vamos ficar em oração esses 4 dias, amém? Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento, capítulo de número 12. Louvado seja Deus. Eu agradeço muito a Deus. Eu tô sem dormir, de verdade. E eu glorifico a Deus, porque realmente o pastor me trouxe um cafezinho agora e eu não estou com sono. Eu falei para ele, nem precisava ter trazido. De manhã eu estava com muito sono. Eu falei para ele, meu Deus, Deus me dê graça, né? Para poder estar falando. E agora meu sono foi todo embora. É como se eu tivesse dormido a noite inteira. Eu glorifico ao nome do Senhor Jesus. De verdade, nem um só segundo eu fechei meus olhos. Amém? Mas eu fiquei o tempo todo falando com Deus. Amém? Fiquei orando, fiquei conversando com Deus. E eu quero compartilhar com você essa passagem aqui da Bíblia, e eu glorifico a Deus porque Deus usou a vida da Patrícia
exatamente confirmando a palavra que Deus deu, porque ela falou o tempo todo de Davi. E aqui vai falar de Davi. E eu falei, Senhor, como tu és tremendo, né? Como tu és tremendo. Davi era segundo o coração de Deus. Amém? Que você e eu sejamos segundo o coração de Deus. Eu não esperava que eu ia começar testemunhando, mas eu estou na dispensação de Cristo Jesus. E ouvindo o testemunho da Patrícia, Deus falou, você vai falar, hoje você vai falar, hoje você vai falar. Eu falei, glória a Deus. Porque eu participei desse momento dela, né, em que ela engravidou, mas aprove a Deus, né, nesse tempo, fazer ela ficar mais firme nas promessas do Senhor, porque ela tem uma promessa, né, de um filho, ela tem promessa de tantas coisas, mas o Senhor nos fortalece no meio dessas guerras. E aí o Senhor falou, hoje é o dia de você contar. Eu tenho 2 filhos casados, né? Os 2, um há 12 anos casado, outro há 10 anos casado, ainda não somos avós. E o meu filho, o Bruno, né, que mora aqui no Brasil, há muito tempo eles tentavam engravidar. E eles estavam, lá na igreja deles, eles oravam e sempre buscando do Senhor, mas eles tinham sempre uma dificuldade. Aí quando chegou nesse Natal aqui, Patrícia, escuta isso, eles passaram por momentos assim de acharem que não iam conseguir. Acharam que não ia acontecer, porque aconteceram alguns fatos com eles. E a gente, né, como mãe, como vó, a gente sempre orando por eles. Aí quando chegou nesse dia de Natal aqui, eles falaram, mãe, antes de nós irmos para a casa da pastora Rosa, do pastor Ricardo, a gente vai passar na tua casa, porque a gente quer dar o teu presente na sua casa. Eu falei, que estranho, né? A gente faz aquela troca de presentinhos, né, de lembrancinha entre família, mas eles queriam dar em particular dentro da minha casa. Eu falei, então vem, filho, depois nós vamos para a casa do pastor Ricardo. Aí eles chegaram, aí eles compraram uma roupinha, uma roupa para mim, para eu andar na rua e malhar, e uma para o pai, né? Assim, dando uma indireta, vão andar, né? Vão coisa. E a gente, eles falaram, olha, vocês precisam ganhar massa muscular por causa da idade. E a gente abrindo aquela roupa e falando, é mesmo, a gente precisa. Aí abrimos e lá tinha um bilhetinho, né? Preparem o colinho, ganhe força, porque o neném está chegando. Na noite de Natal, eu descobri que eu ia ser vó. Eu guardei até agora, porque eles falaram, mãe, guarda um pouquinho, até a gravidez firmar. Então, eu estou avisando a igreja, é uma menina, vai se chamar Isabela, a Bela de Deus. Ontem eu fui no shopping, gente. Olha aí, recebe Patrícia, depois de tanta batalha, eles vieram com a notícia. Eu estou tão feliz, gente, que ontem eu fui no shopping, e aí eu passando ali, eu fui naquela, o meu marido gosta muito, porque quando meus filhos eram pequenininhos, aí ele ia naquelas maquininhas de pegar bichinho, sabe? A gente gostava muito de fazer isso para os nossos filhos. E aí, agora a gente não tem mais criança, mas de vez em quando a gente dá uma paradinha nessa máquina, ele pega um bichinho. E em outubro eu peguei um pela primeira vez na minha vida. Eu falei, será que isso é sinal de Deus, que vai vir uma criança aí? E foi exatamente na época, logo em seguida, que eles engravidaram. E ontem nós estávamos no shopping, eu falei para ele, bem, vamos na máquina daqueles bichos bem grandão, que eu quero pegar um para a Isabela. Aí ele falou para mim, meu Deus, aquela máquina é impossível, porque eles são muito grandes. E é R$10, gente, né? Eu falei, pelo amor de Deus, não vamos gastar R$10 para agarrar tudo. Mas aí eu fiz uma oração tão simples. Por que eu estou falando isso? Porque Deus cumpre cada desejo do nosso coração, tão assim que para o outro pode ser insignificante. Tinha uma ursa desse tamanho, eu achei que era a cara da Isabela, coisa de vó, tá? Agora vocês vão me aguentar que eu sou vó. Aí eu peguei, olhei para aquela ursa e falei, gente, eu quero essa ursa, gente. Aí aquela garra enorme começou a descer, eu falei, Senhor, parece a tua mão descendo dos céus. E eu imaginei a mão de Deus, gente, de verdade. Eu até abaixei assim, eu falei, nossa, parece a mão de Deus. Gente, foi de primeira, eu peguei aquela ursona, assim, estou compartilhando a minha felicidade, tá bom? E Deus falou, eu falei para ele, Deus, se é a tua mão, pega esse bicho. E ele pegou e deu na minha mão, aí nós saímos gritando pelo shopping, todo mundo é para neta, você tem netinho? Eu falei, não nasceu ainda. E nós parecíamos 2 crianças, né? E eu, louvado seja Deus, amém? Então recebe, Patrícia. Às vezes, irmãos, por que eu estou contando tudo isso?
Porque às vezes a gente passa por decepções, a gente fala, poxa, Deus prometeu. Meus filhos também pensavam nisso, né? Mas tudo na hora de Deus. Tudo na hora de Deus, o dia certo de Deus, amém? Louvado seja Deus, não desista, fala para o teu irmão, não desista das promessas de Deus, amém? Glória a Deus. Todos abriram em 1 Crônicas, capítulo de número 12, amém? Versículo 1. Senhor Deus, toma minha boca, para a glória do teu nome, que não seja eu, seja tudo, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Abra nossos ouvidos, Senhor. Senhor, meu Deus, repreenda tudo que for impedimento, tudo aquilo, Pai, que nos traz distração para que não entendamos a tua palavra. Senhor, faça de nós, Senhor, um vaso, um instrumento em tuas mãos, tanto para falar como para ouvir, Senhor. Tudo para a tua glória. Ensina-nos, Senhor, os teus caminhos, para que nós, Senhor, possamos, Senhor, guerrear, Pai, nesses tempos difíceis, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz, amém. Amém? Irmãos, eu vou ler só o versículo 1, versículo 2, depois eu vou pular e vou para o 15, tá bom? E eu vou explicar por quê. Os que vieram a Davi em Ziclague. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziclague, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e da mão esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas. Aí, a partir do versículo 3, a Bíblia o cronista aqui, ele vai citar várias tribos, vários nomes, com muita razão, para que a gente venha entender e ter consciência do que Deus estava fazendo na vida de Davi. Mas eu já vou para o versículo 15, que continua assim. Então, são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales, para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, a Davi, ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo assim: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com os que te ajudam, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Amém? O que essa palavra trata? Ela trata, irmãos, de duas coisas. Primeiro, unidade. Presta bem atenção, porque Deus quer dar vitória para nós nessa manhã. Fala de unidade. Sem unidade, irmão, nós não conseguimos fazer nada. Marca bem isso. Marca bem isso. Sem unidade, nós não conseguimos fazer nada. E essa passagem trata principalmente de como Deus era com Davi, assim como Deus é com você. Amém? Quando se relata essa história aqui, é quando Davi está sendo perseguido por Saul. Aqui Davi, ele está fugindo, desesperado de Saul. Nossa, Deus era com Davi estava desesperado, sim, porque ele estava sendo ameaçado de morte. E quando você está ameaçado de morte, o que você tem que fazer? Você tem que fugir. Você tem que fazer alguma coisa. Então, Davi aqui, esse texto de número 12, trata de que Davi era um fora da lei. Para Saul, Davi estava fora da lei, era um fugitivo. Então, quando
Saul deixou escapar, ficou evidente que ele ia ser um assassino de Davi. Davi fugiu, saiu de Jerusalém, saiu das terras de Saul e foi para Ziglac. Lá em Ziglac ele se refugiou. E diz a Bíblia que nesse tempo que ele estava fugido, eu fico imaginando, né? O medo que ele passava, o desespero. Ele era considerado um fora da lei, um fugitivo, e ele estava sozinho. Parecia que ele estava sozinho. Foi nessa hora, nesse momento que ele se refugiava em Ziglac, que Deus enviou os valentes de Davi. Quem já ouviu falar dos valentes de Davi? Esse foi o primeiro grupo. Do versículo 1 ao versículo 22, Deus vai falar, nós vamos falar de 3 grupos. O primeiro que veio e ajudou Davi foi os valentes de Davi. Os valentes de Davi, eles eram, curioso, eles eram da terra de Saul. Eles eram de Benjamim. Alguns eram até irmãos de Saul, outros eram guerreiros de Saul. Mas eles resolveram, entre ficar com o rei Saul e o fugitivo Davi, eles resolveram ficar com o fugitivo. Olha que curioso. Eles resolveram, em vez de ficar com aquele que era forte, aquele que tinha uma coroa, aquele que tinha todo o poder, eles resolveram, e eles eram guerreiro dele, eram até da família de Saul, eles resolveram ficar do lado do fugitivo. Eles saíram do lado do opressor, do perseguidor, e ficaram do lado do perseguido. Você sabe por quê? Porque eles descobriram que Deus era com Davi. Aleluia. Eles descobriram, irmãos, não adianta coroa, não adianta trono, não adianta poder, não adianta nada se Deus não for com essa pessoa. Não adianta título, não adianta dinheiro, não adianta nome, não adianta fama. Se Deus não tiver com ele, não adianta. Um dia o trono cai. Então, os valentes que eram de Saul descobriram isso, falou, não, Deus é com Davi, então nós vamos ficar com Davi. Assim começou a formar o exército de Davi. Presta atenção, porque isso tem muito a ver com a tua vida e com a minha vida. Começou a se formar um grande exército. Irmãos, não eram alguns valentes, eram vários valentes. Então, quando eles ficaram do lado de Davi, a Bíblia vai dizer, eu quero lembrar de um fato que está lá no livro, eu até anotei aqui, irmãos, aleluia, que está lá no livro de Juízes, capítulo 16, diz que naquele tempo de Juízes, havia 700 homens canhotos, eles faziam as coisas só com a mão esquerda, e eles eram 700, eles eram numerosos. Diz que eles, olha a habilidade que eles tinham do Senhor. Eles só tinham habilidade com a mão esquerda. Porém, só com a mão esquerda, eles pegavam a funda, pegavam a pedra, e eles miravam num fio de cabelo da pessoa que eles queriam, e eles não erravam. Aí vem porque Davi matou o gigante com uma funda e com uma pedra. Olha só, é da mesma situação que Davi viveu. Esses 700 de Juízes era a mesma coisa, só que os valentes, irmãos, eram um pouco diferente desses 700 que eram canhotos. Os valentes de Davi, eles eram canhotos e eles eram destros. Eles tinham a porção dobrada do Senhor. Eles tinham a habilidade com a mão esquerda, mas também tinham a habilidade com a mão direita. A Bíblia vai nos dizer que os valentes de Davi, eles com a mão direita ou com a mão esquerda, eles miravam um fio de cabelo do inimigo, e eles pegavam a funda, a pedra, e eles não erravam. E além disso, eles pegavam o arco e a flecha, e também dominavam e matavam os inimigos. Aleluia. Então nós vamos ver que esses homens tinham a habilidade de Deus. Presta atenção que tem isso com a tua vida. Deus está te dando uma habilidade nesta manhã, na tua direita e na tua esquerda, por trás e pela frente, para você vencer
todas as coisas que o inimigo tem tentado tirar a tua fé. Presta atenção, o Senhor está colocando o anjo à tua direita, à tua esquerda, à frente, atrás. O Senhor está dando habilidade a você para destruir os inimigos. Eu não sei qual é o teu inimigo, o que te chateia, o que te entristece, mas escuta o que Deus está falando nesta manhã. Você está saindo aqui com uma habilidade, aleluia, extraordinária para vencer todos os inimigos contra você e tua casa. Louvado seja o Senhor, Santo Deus, Ele é fiel. O anjo do Senhor, ele vai diante de nós, irmãos. Então esses valentes, eles superavam os 700 lá do livro de Juízes, porque eles tinham as duas mãos. Nada vai te faltar, irmão. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para terminar. Talvez você está no processo, como a ministra falou, está naquele momento de dor, naquele momento que você pergunta a Deus, Deus, por que está acontecendo isso? Mas entenda que o anjo do Senhor, ele vai diante de você, destruindo todos os inimigos para dar o fim que Ele quer. E o fim, os pensamentos de Deus é de paz e não de guerra. Se você está vivendo guerra, acredite, nesta manhã, esta guerra vai gerar, aleluia, a vitória que Deus tem para te entregar. Ah, pastora, mas é muito tempo. Não importa, não importa. Por isso que eu falei para a Patrícia, não importa, Deus te prometeu. Deus te prometeu. E quando Deus prometeu, começou o ano passado, o bispo veio aqui, ele disse para o pastor, prepara o teu colo, que vai chegar uma criança. Aí, há 3 domingos atrás, o pastor Ricardo ainda não sabia, e ele falou assim, vem todos aqui para frente. E nós viemos cantando, e eu cantando ao Senhor, e eu estava balançando o corpo. Aí quando eu cheguei aqui perto do pastor Ricardo, para receber a unção, né, para ele me abençoar, o pastor Ricardo falou, continua, pastora, balançando assim, porque você já está embalando a criança, né? Aí nós começamos a recebemos do pastor Lorival, recebemos de vários profetas. Então quando Deus promete, passe dia, passe noite, o Senhor cumpre na sua vida. Eu não sei, aleluia, o que Deus te prometeu, mas creia, continua balançando, continua adorando ao Senhor, continua dançando, continua fazendo culto ao Senhor, porque vai valer a pena, aleluia, porque o Senhor é fiel, aleluia, Santo Deus de Israel. Aleluia. Aí, irmãos, louvado seja Deus. Esses homens eram tão habilidosos que Davi começou a se admirar. Curioso também, irmãos, é que Davi, ele recebeu um dom de Deus, uma habilidade de Deus, de começar a fazer um juntamento de pessoas de valor. Isso era um dom de Deus sobre Davi. Davi tinha a habilidade de atrair as pessoas. Era incrível. Você vai entender o que isso tem com a tua vida. Ele tinha uma habilidade de atrair ajudadores. Eu não sei que ajuda você precisa, mas eu vim declarar na tua vida, nesta manhã, há anjos aqui. O Senhor está colocando anjos, o Senhor vai colocar pessoas, aleluia, para suprir as tuas necessidades, até aquele que você não conhece, virá até a ti. Por quê? Porque você tem a habilidade de atrair as bênçãos do Senhor. Você tem essa habilidade, Davi era incrível, Davi estava fugido. E ele atraía pessoas ali onde ele estava se escondendo. As pessoas começaram a procurar Davi. Como eu disse, do 1 ao 22, havia 3 grupos. O primeiro foi os valentes. O segundo, irmãos, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer aqui, que veio da tribo de Gades. Os gaditas, irmãos,
Os gaditas, eles eram do lado de lá, do Rio Jordão, perto de Saul também. Eles também eram da terra de Saul. Olha que coisa. Todos começaram a sair da terra de Saul, aquele que queria matar Davi, começaram a passar para o lado de Davi. Então, os gaditas, irmãos, presta bem atenção nisso, nesta manhã. Os gaditas tinham uma habilidade diferente dos valentes. Os valentes, eles tinham pedra, fundas, e tinham arcos e flechas. Os gaditas eram outros tipos de guerreiro. Eles tinham espadas, escudos e lanças. Eles eram guerreiros também iguais os valentes, só que as armas deles eram diferentes. Não era pedra, não era funda, não era arco, não era flecha, mas era espada, era escudo. E irmãos, eles eram corajosos, tanto quanto os valentes, só que eles tinham um diferencial. A Bíblia vai nos dizer, como nós lemos aqui, eles tinham aspecto de leão. Os gaditas tinham aspecto de leão. Olha para o seu irmão, para a sua irmã de lado. Isso aqui não é um chavão evangélico. Isso aqui é uma verdade bíblica. Olha para o teu irmão e fala assim: eles tinham um aspecto, um rosto de leão. Irmãos, esses homens, eles botavam medo em qualquer um. Eles eram tão habilidosos, irmãos, que eles tinham o rosto de leão em busca da presa. E a arte de guerra deles era matar todos os inimigos que apareciam. E eles não erravam. Eles eram extraordinários. Os gaditas, eles eram extraordinários. Irmãos, guerreiro de Deus tem que ser extraordinário. Receba isso em nome de Jesus. Os gaditas, eles escolhiam um inimigo e não tinha para mais ninguém. E eles se juntaram também a Davi. Olha o grupo aumentando. Fala assim: as tuas bênçãos estão aumentando. Fala para o teu irmão. O exército dos anjos estão aumentando. Eita, lamassura deca. Olha, presta atenção, você pode estar na guerra, as lutas podem estar aumentando, mas eu vim dizer uma coisa para você: o exército de anjos está aumentando. A guerra está aumentando, mas as forças de Deus estão aumentando, porção dobrada sobre a tua vida. Para dar o fim que Ele espera e que você espera também. Irmãos, os gaditas eram corajosos, eles eram tão habilidosos, irmãos, que eles eram chamados de extraordinários. E eles vieram também da terra de Saul. E eles chegam e eles resolvem ficar do lado de Davi. Só que tinha um problema. Quem não tem problema aqui? Tem hora que aparece cada problema. Eles queriam ficar do lado de Davi, só que eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E o Rio Jordão, irmão, na época que eles queriam se juntar com Davi, era tempo de cheia. O rio estava profundo e largo, porque o rio começava a subir tanto que ele começava a tomar as beiras e subir ali no gramado. E ele começa a ficar mais largo o rio. Ora, eles podiam esperar o verão, porque no verão, o Rio Jordão, a tendência dele é abaixar as águas. Então eles podiam esperar o verão chegar, porque ficaria mais fácil deles passarem pelo rio. Mas presta atenção que tem isso a ver com a tua vida. Presta atenção. Eles resolveram ficar do lado de Davi. Então eles resolveram também não esperar o verão. Eles atravessaram um rio profundo a nado. Isso provava o quanto eles queriam ficar com Davi. Presta atenção nisso. O quanto você insistir e não tiver medo e ir em frente, não ficar esperando o verão chegar, não ficar esperando as nuvens melhorarem. Irmão, lá em Eclesiastes diz que aquele que olha para os ventos, que olha para as nuvens negras, não vai semear. Vai conversar com um agricultor.
Se ele for ficar esperando um bom tempo, ele não planta nunca. E quem não planta, não colhe. Eu falo sempre para o meu marido, eu olho para o tempo, eu falo, meu Deus, não é hora de estender a roupa, vai chover. Mas eu sou teimosa, eu falo assim, eu vou arriscar. E quantas vezes eu ganhei, irmão? A roupa secou, eu recolhi, aí a chuva veio. Imagina se eu esperava, aleluia, e ficava com medo das nuvens, ficava com medo do rio alto. Se você esperar, irmão, aleluia, você vai ser um perdedor. Eles eram homens extraordinários com aspecto de leão. Leão não tem medo. Leão, aleluia, ele avança. Deus te deu esta habilidade. Deus não te deu cara de gatinho, nem de gatinha. Te deu cara de leoa, te deu cara de leão, não de gatinho, porque gatinho e gatinha vai estar cheio no carnaval. Sabe? Porque o que tem de crente, irmão, com cara de gatinho, de gatinha, irmão. Sabe? O que é gatinho e gatinha? É modelo fotográfico, gatinho. Sabe? Crente assim que fica posando um biquinho. Irmão, vai perder a guerra contra Satanás. Porque Satanás, irmão, não tem cara de gatinho. Eu estou falando para você sobre batalha espiritual. Satanás, ele não tem cara de gatinho. Ele não vem como um gatinho. Amém? A Bíblia diz que ele tem face de dragão, que vai ser o título desse carnaval. Ele vem como dragão de 12 cabeças. Satanás não brinca. Então, crente não tem que brincar com cara de gatinho, caras e boca. Claro, irmão, seja linda, seja lindo. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem que ter aspecto de guerreiro, de leão, não de gato e de gatinha. Porque isso está cheio no mundo. Você tem, aleluia, cara de leão. Você tem personalidade de leão. Deus te fez semelhante a Ele. Ele é o leão da tribo de Judá. E você quem é? Quem sou eu? Você vai perder a guerra se você lutar com Satanás com cara de gatinha e gatinho. Mas se você, aleluia, se revestir do poder do Espírito Santo, Satanás foge de você, porque o leão da tribo de Judá está dentro de você. Alabassure decanta, repalabassai, porque o Santo de Israel vai diante de você. Então os gaditos, irmão, não era brincadeira, eles eram extraordinários. Crente tem que ser extraordinário. A Bíblia diz que além deles terem cara de leão, eles tinham leveza das gazelas das montanhas. Eles eram rápidos como as gazelas. Já viu gazela em montanha? Eu nunca vi de perto, mas eu vi em vídeo. Elas saltam, elas são rápidas. Além de rosto de leão, você é rápido. Por que isso, pastora? Eu não sei se você é igual a mim. Na hora da luta, você deixa de ser rápido. Eita. Eu estou falando de mim, irmão. Eu não posso falar de vocês se eu não falar de mim. Eu já me peguei em luta, querendo recuar. Eu era rápida. Aí vem Satanás, lança aquela coisa e eu começo, meu Deus. E aí, irmão, eu começo a ficar devagar. Por quê? Porque eu começo a olhar para a luta. Eu começo a olhar. E eu falo, meu Deus, Senhor, aonde Tu estás? Senhor, Tu prometeu aonde o Senhor está, que eu não estou te vendo. Lembra no barco? Jesus, o Senhor está dormindo. E eu começo a ficar devagar. Eu começo a querer deixar o remo no barco, porque eu acho que Jesus está dormindo. E eu começo a ficar lenta. Eu começo a orar menos. Observa na luta. Eu sei que eu sou assim. A luta quer me fazer que eu ore menos. Eu fico mais lenta, eu fico mais devagar. Eu quero dormir mais. Eu me cubro e diz assim, ai, amanhã eu não queria nem acordar. Amanhã eu não queria nem lembrar meus problemas. Aí você começa a ficar devagar, que nem uma tartaruga, irmão. E aí você ora menos. Você jejua menos. Você vem menos na igreja. Você ouve menos pregação, você já não ouve tanto louvor e você começa a ficar uma pessoa devagar no reino de Deus. Mas os gazitas, irmãos,
Eles eram como as gazelas nas montanhas, eles eram velozes. E aí, irmã, naqueles dias que eu me vejo falando, Senhor, eu estou ficando lenta, mas aí vem o Espírito Santo e me lembra quem eu sou. Eu não sei se você tem essa experiência, sabe aquela experiência que falou, Senhor, eu não vou mais, eu vou parar, mas algo te empurra. Algo pega pela tua mão e diz, continua porque eu sou contigo. Continue, e de repente você começa a correr de novo. Você começa a saltar nas montanhas, porque Ele é aquele que vem pelas montanhas. Saltando pelas montanhas. Jesus virá, irmãos. E se, aleluia, se o crente não tiver aspecto de leão, se não for, aleluia, veloz como uma gazela, Jesus vai voltar e nós vamos ficar. Porque estamos devagar, porque estamos distraídos, porque estamos com medo das astúcias de Satanás, mas ele já está debaixo dos nossos pés, ele já está debaixo dos nossos pés, ele já foi esmagado. Não há o que temer. Fala para o teu irmão, não tema, porque o santo dos santos está com você. Aleluia. Os gazitas falaram, não vamos esperar o verão, não. Vamos nadar. Ah, mas o rio é profundo, vamos nadar, vamos arriscar. Vamos arriscar, irmãos. Tem crente que não quer arriscar. Não, eu vou parar com isso. Não, eu vou arriscar para tirar a sorte. Eu vou arriscar falar com o santo tal. Eu vou arriscar. Não, irmão. O crente não sofre risco. Ele só se arrisca pelo Senhor. Eles atravessaram aquele rio, irmãos, a nado. Assim como Moisés, quando se viu na frente de um mar, e um faraó terrível atrás dele, com todo o seu exército, Moisés temeu. Moisés olhou para Deus e clamou e falou, Deus, o Senhor não está vendo? E Deus falou para Moisés, por que tu clamas? O que tu tens na mão tem uma vara, então toca no mar e anda. Toca no mar, irmão. Deus abriu o mar depois que ele tocou. Até então ele atravessou o mar. Assim como os gazitas resolveram atravessar o rio para se encontrar com Davi. Isso provou para Davi que eles estavam dispostos a ficar do lado de Davi. Mas Davi, irmãos, ele não era bobo não. Fala, crente não é bobo não. Ele pediu sabedoria, porque ele falou assim, ora, eles estão vindo da terra de Gaza, eles estão vindo ali da terra de Saul. Será que não é emboscada de Saul? Eles estão falando que quer ficar do meu lado, mas será que é verdade ou é emboscada de Saul? Irmão, quando você tem dúvida, invoque o Espírito Santo. Quando você tiver dúvida, irmão, não saia sem orar, não faça negócio sem orar, não faça nada sem orar, não levanta sem orar, não durma sem orar. Ele diz, Senhor, se esses que estão atravessando o rio, esses homens extraordinários com cara de leão, aleluia, que são corajosos, se eles forem emboscadas, Senhor, avisa-me, Deus avisa, irmão. A Bíblia diz que o Espírito Santo, porque no Antigo Testamento, irmão, antes da vinda de Jesus, o Espírito Santo se manifestava de vez em quando, só para aqueles que eram escolhidos para fazer uma obra para Deus. Hoje não. Hoje todos os que invocam e que querem ter o Espírito Santo. Se você está sentindo fraqueza, invoca o Espírito Santo. Se você não tem resposta, invoca o Espírito Santo. Se você não tem certeza, invoca o Espírito Santo. Se você está com medo, invoca o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é para você. O Espírito Santo é para nós. Aleluia. É para aqueles que clamam, irmão. O Espírito Santo, aleluia, Ele está na tua vida, mas a guerra está grande. Louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque o Espírito Santo está com você.
Aí Davi pergunta: Senhor, me dá um aviso. Esses homens são leais. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo tomou a Amassai e tomou a boca dele, e ele diz assim: olha, esses homens querem ficar verdadeiramente com você. Eu quero dizer e profetizar sobre a tua vida. Vai chegar pessoas verdadeiras do teu lado. Vai ser pessoas que você vai pagar o preço junto com você, vai ter unidade com você, porque isso aqui, lembra que eu falei? Fala de unidade. Você vai entender o que é guerra espiritual e o que é unidade, irmão. Já ouviu aquele ditado, que muitas vezes você fala, ditado é popular, mas irmão, tem ditado popular, irmão, que bate com a Bíblia: a união faz a força. Eita, a desunião, aleluia, arruína. Lembra quando Jesus disse que a casa dividida não subsiste? Amém? Aquele que não está em concordância, irmão, presta atenção, você tem que ter unidade dentro da sua casa. Aí você vai entender melhor. Não, mas na minha casa, você não imagina, cada um pensa de um jeito. Mas eu vou falar lá na frente o que é que Deus quer da tua vida. Ah, mas na igreja, irmão, cada um tem uma cabeça, é verdade. Mas o que nos une tem que ser maior daquilo que nos separa. O que une a tua família tem que ser maior daquilo que separa. Eu vou falar já. Nós como igreja tem que ter unidade, irmão. Porque o que nos separa, que são os detalhes, eu gosto de verde, você gosta de azul. Eu limpo de um jeito e você limpa de outro. Esses detalhes que nos separam não pode ser maior daquilo que nos une, que é o amor a Cristo e o amor à obra. Aquilo que nos separa dentro da família, que é opiniões diferentes, não pode ser maior do que o amor da família. Você pode, o pastor gosta do jeitinho da comida dele, eu gosto do meu jeitinho. Um gosta do feijão por cima, outro do feijão por baixo. Mas não é isso que nos separa. O que tem que ser maior é o amor que nos une. É a unidade. Veja que esses três grupos eram diferentes. Os valentes, eles tinham certos tipos de armas. Os gazitas eram outros tipos de arma. Mas vem o terceiro grupo, irmão, que se apresenta a Davi, são os militares. Existia um povo também da terra de Saul, que eram os militares. Militares é aqueles que têm patente, irmão. É aqueles que vão na frente da guerra, decidindo os passos. É aqueles que dão a cara para bater. Diz a Bíblia que esse terceiro grupo também resolve ficar do lado de Davi. Olha que tremendo. Davi, um fugitivo, e um exército se formando em volta de Davi. Logo você vai entender a mensagem. Talvez você está sendo perseguido. Talvez você está fugindo de tanto problema. Presta atenção. Saul estava no trono e estava com uma coroa. Mas todo o exército de Saul estava passando para Davi. O que isso quer dizer, irmão? Que não adianta ter coroa. Não adianta falar, comigo está tudo bem. Se não tiver Deus, irmão, não vai ter um exército de anjos do teu lado. Mas se você estiver sendo perseguido, caluniado, afrontado, humilhado, aleluia, fugindo, alabassura decanta, alabassura, por tantas lutas, irmãos, presta atenção, enquanto você está desse jeito, o Deus está mandando um exército em tua volta. Ele não era nem rei ainda, e ele já estava tendo um exército. Presta atenção, às vezes você não está ainda lá no trono. Às vezes você não está naquela bênção desejada ainda, mas ela está se formando. Deus está gerando. Fala para o teu irmão, Deus está gerando. Deus está gerando. Irmãos, vem esse terceiro grupo, que são os militares. Os militares com patente. Chegam ali e começam a ajudar, aleluia, a Davi. Davi começa a olhar em volta e fala, meu Deus, eu estava aqui fugido. Eu estava aqui num lugarzinho escondido, parece que todo mundo me achou. Irmão, não adianta você se esconder. Não adianta você se esconder, porque as bênçãos de Deus vai te alcançar.
Não adianta você fugir, irmão. Você pode fugir da obra que Deus tem na tua vida, você pode fugir do chamado que Deus tem na tua vida. Deus vai te encontrar e as bênçãos vão te seguir, porque Deus tem um chamado para a tua vida. Deus tem um propósito com a tua vida. Deus tem um propósito com as guerras que você enfrenta, com as decepções, com as afrontas, com aquilo que não deu certo. Mas eu vim falar nesta manhã, já deu tudo certo. Assim como nós louvamos, já deu tudo certo. Ah, mas está dando tudo errado. Eu estou perseguido, estou fugindo, mas está dando tudo certo. Olha que Davi parecia que estava dando tudo errado para ele. Ele estava fugindo porque Saul prometeu matá-lo. Parecia que estava dando tudo errado, mas estava dando tudo certo. Estava todo mundo indo para o lado de Davi. Estava vindo ajuda para Davi. Ei, você não entende os propósitos de Deus. Eu não entendo os propósitos de Deus, mas tenha certeza, os propósitos de Deus, aleluia, são os corretos. Aos caminhos do Senhor. Ah, mas você não está entendendo, pastor. Eu recebi a minha promessa e parece que quanto mais eu oro, mais vai o vento contrário. Irmão, não olha para o vento contrário, porque se olhar para o vento contrário, você não semeia. Se você olhar para a nuvem, você não estende roupa. Se você olhar para o tempo, não sai para fora. Você não foi chamado, irmão, para recuar, mas para avançar. Os militares vieram e se juntaram a Davi. Porque, irmão, esse capítulo número 12 fala de uma listagem que iria acompanhar Davi no reinado dele. Presta atenção, primeiro Deus faz as coisas, depois Deus coloca você na cadeira que Ele te prometeu. Deus, quando fez o homem e a mulher, primeiro Ele preparou tudo. Eu não sei você, as donas de casa vão me entender, né? As mulheres do lar, até homens, né? Quando você vai receber uma visita, quando ela chega na tua casa, você diz assim para ela: dá licença, porque eu vou até o mercado comprar a farinha, o bolo, o fermento, porque eu vou fazer um bolo para você. Aí você deixa a visita sentada lá 2 horas, vai lá pro mercado, faz as compras, vem, tá? Aí você começa a amassar a visita ali, já é quase de noite, aí você põe o bolo e patatinha, aí já virou o dia e ela vai comer o teu bolo. Não, quando vem uma visita, a não ser que seja inesperado, o que você faz? Você vai um dia antes no mercado, você pega a farinha, pega o fermento, pega a laranja, faz o bolinho, prepara, pega a toalha, pega aquela toalha que você não usa, põe na mesa, você faz isso, você separa os talheres, faz isso, faz aquilo, adianta a tua roupa, faz aquilo porque você quer dar atenção para ela. Quando ela chega, está tudo pronto. Assim Deus fez para mim e para você. Quando o homem e a mulher chegou, estava tudo pronto. Já tinha os animais, já tinha as plantas, já tinha alimentos, já tinha. Aleluia. Não se preocupe. Deus prepara tudo antes. Davi ia para o reinado, mas Deus já estava preparando tudo para ele. Davi não era rei, mas ele já tinha um exército. Você talvez ainda não tenha uma coroa, mas não é ela que vai legalizar a tua bênção. Talvez você disse: ei, pastor, eu estou sem honra. Irmã, não se preocupa com isso. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Mas eu não tenho honra, ninguém está me vendo como rei, como rainha. Irmão, rei é ele, rainha é ele. Tudo é para a glória dele, para o louvor dele. Entenda uma coisa: Jesus está preparando tudo para você antes da coroa. Aí diz, irmãos, que se não bastava, Deus queria mandar mais homens para Davi. Aí se junta as tribos de Israel para ficar do lado de Davi. Eu não vou citar todas, porque é exatamente aqueles versículos que eu pulei, que vai dar o nome das tribos, dos chefes da tribo. Essas tribos, irmãos, é a que faz a listagem dos que iam ajudar a Davi. A Bíblia vai dizer que chegou a tribo de Levi. Quem era a tribo de Levi? A tribo dos levitas. Sabe, lá no livro de Números, diz que no censo dos homens que ajudavam Moisés, naquele censo,
os levitas não eram contados, porque eles tinham um serviço sacerdotal. Eles não podiam, não é que não podiam, a Bíblia não diz que não era que podia, mas eles não eram contados como homens para a guerra, porque eles eram levitas, eles eram para serviço de sacerdócio. Mas a Bíblia também diz que eles não estavam proibidos de ir para a guerra. Sabe o que Deus me ensinou aqui? Que Levi, a tribo de Levi veio ajudar Davi na guerra. Eles eram levitas, mas eles vieram ajudar ele na guerra, porque Deus não proibiu os levitas de guerrear. Sabe o que eu aprendo? Adoração, irmão, é guerra. É guerra contra o diabo. Eu não vou adorar. Eu estou triste. Eu estou com essa luta. Outro dia uma pessoa veio falar para mim: olha, eu não estou pondo mais nem louvor na minha casa. Eu estou tão chateada que eu ponho louvor, me irrita. Eu falei: então Satanás está ganhando, porque é guerra, adoração é guerra. Então a Bíblia aqui não diz que a tribo era proibida, os levitas eram proibidos a guerrear. Pelo contrário, os levitas, os que adoram, eu e você, os adoradores, adoração é guerra, irmão. Adoração é guerra. Abra a tua boca e adore o Senhor. O que eu estou falando não é para você cantar música, não é para você acompanhar os levitas, não. O que eu estou falando, adore o Senhor, porque adorador, irmão, não precisa nem abrir a boca, ele adora no coração. Aleluia, ele adora no coração. Põe a mão no teu coração, fala: eu vou guerrear minhas guerras adorando o Senhor. Eu vou adorar o Senhor, eu vou guerrear minhas guerras com adoração, com oração, com jejum. Eu não vou ser devagar, eu vou ser ligeiro. Mas Senhor, parece que eu vou morrer. Tem gente, Deus está falando para mim. Tem pessoas que o inimigo tem lutado e falado assim: olha, eu vou morrer e não vou ver, Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, eu vim declarar sobre a tua vida: tu não morrerás antes de Deus cumprir o que Ele tem na tua. Presta atenção que Deus está falando. Não é o que você está imaginando, nem eu que estou imaginando, mas é o que Deus está falando. Tu não morrerás, antes viverás, para poder ser cumprido as promessas de Deus sobre a tua vida. Talvez não é aquela que você pensa, mas a promessa dele vai se cumprir na tua vida. Louve o Senhor, glorifica, porque vai ser cumprido. Pode não ser o que você sonha, o tempo que você quer. Aleluia. Pode não ser o tempo que você quer. Talvez a criança não venha no tempo que você quer, mas o Senhor quer te ensinar. O Senhor quer te ensinar. Adore Ele em todo o tempo. Adore o Senhor em todo o tempo. Irmãos, vem aqui. A Bíblia vai nos dizer que o quinto grupo, que é o que eu vou terminar, eram os filhos de Issacar. Os filhos de Issacar tiveram que ficar junto com Davi. É interessante e curioso também, porque eles não eram militares, eles não eram homens com fundas e pedras, eles não eram homens com espadas e lanças, não. Eles não tinham habilidades de guerra, mas eles tinham do Senhor sabedoria. Eu te faço uma pergunta. Nós estamos vivendo um tempo de guerras no mundo. Isso é sinal da volta de Jesus. Presta atenção. Nós estamos num tempo. Você acha que por trás daquelas guerras que estão tendo lá, Oriente Médio, em outros lugares ali, na Rússia, Ucrânia, você acha que só está os soldados guerreando, ou tem os sábios de guerra por detrás para fazer as estratégias? Homens com sabedoria política e sabedoria militar. Eles não vão para a guerra, mas eles fazem o mapa, eles fazem o esquema. Era assim os filhos de Issacar. Eles não iam para a guerra, mas eles tinham sabedoria para ajudar os soldados. Eu quero dizer uma coisa para você: você pode ter lança, pode ter espada, pode ter pedra, pode ter funda, você pode ter aparência, você pode ter tudo. Se você não tiver sabedoria na guerra, não vai.
Por isso os filhos de Issacar foi enviado pelo Senhor para ajudar a Davi. Porque precisava de homens sábios, com estratégia de guerra. Não adianta ter cara de leão, velocidade de gazela. Não adianta ter treino. Não adianta Deus ser o teu general se você não tiver sabedoria. Deus pode ser teu general, mas se você não usar de sabedoria, não adianta. Peça sabedoria para Deus. Nas tuas guerras, pede sabedoria. Pede sabedoria, porque senão não vai adiantar nada as tuas ferramentas, as tuas armas, não vai adiantar as tuas patentes, nada. Precisa de sabedoria, precisa de adoração, precisa de oração, precisa de jejum, precisa de espada, precisa de tudo. Você precisa ler a Bíblia, você precisa ser homem e mulher de oração, precisa tirar cara de gatinho, miado de gatinho, chora daqui, chora de lá, levanta-se como um leão, porque o leão da tribo de Judá está aqui neste lugar. Peça sabedoria do alto. Se não tem, peça. Se não tem fé, peça. Porque diz a Bíblia que Ele não nega bem algum aquele que pede. Ele não nega. Nós começamos a louvar hoje dizendo: Ele quer intimidade, Ele não quer religiosidade, Ele não quer orações profundas, orações Pai de Abraão, Isaac, Jacó. Ele quer que você chame de Pai. Ele quer intimidade. Ele quer uma igreja. Ele está preparando uma noiva, uma igreja mais que vencedora, irmãos, porque a peleja não é tua, é dele. É dele. Irmãos, quando formou uma unidade junto com Davi, quando juntou homens militares, homens valentes, homens de sabedoria, aleluia, quando juntou vários homens de guerra, houve uma unidade. A igreja tem que andar unida. Cada um tem sua arma, cada um tem seu chamado, cada um tem a sua sabedoria, irmãos. E o que eu falei, a unidade, ela vem do alto, é coisa de Deus. E então, os detalhes não podem nos separar. Porque Satanás, Satanás, qual é a pretensão de Satanás? Foi sempre de fazer divisão. Ele já quis separar Eva de Adão e Adão de Eva, um acusando o outro. Porque a casa dividida não subsiste. Ele quis separar Adão e Eva de Deus, falando que Deus aprovaria se eles comessem do fruto. O Satanás, ele não descansa, irmão. Ele tem cara de dragão. Ele quer divisão. E o crente, muitas das vezes, perde a guerra dentro de casa, na família, porque ele quer divisão. Vai ter problema dentro de casa? Tem. Eu gosto do feijão por baixo, meu marido gosta por cima. Às vezes eu falo para ele, irmãos, mas o que nos une é o amor, não é os detalhes que nos separam. Tem que ter união. Aleluia. Ai, mas você não sabe como está minha família. Você é a coluna, você sabe. Deus te deu sabedoria, te deu armas. Guerreia dentro da sua casa. Aleluia. Dentro do seu trabalho, só eu sou crente lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas estão armando para mim dentro da empresa. Glória a Deus, dá glória a Deus. Ah, mas tudo tem sido roubado. Tudo tem dado ao contrário, ventos contrários. Lembra Jó? Olha, tudo que Deus colocou no meu coração, colocou na boca da Patrícia também. Não é eu, não é a Patrícia, não é você, é o Espírito Santo que desceu sobre a Amassá e está descendo sobre nós nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está conosco aqui. Ele está dizendo, irmãos, aleluia, a união faz a força. Maior tem que ser entre nós a obra do Senhor, não olhar para as diferenças, amém? Eu e a pastora Rosa é minha irmã, né? Todo mundo fala, ela fala tão baixinho, eu sou tão gritona, é minha irmã, do mesmo útero, né? Ela fala baixinho, o dom dela, né, de ensino, de coisa, eu grito muito, gente, me perdoa.
É sério, né? Né, pastor Ricardo? Nós dois aí. Ô, glória. Amém? Não é as diferenças que vão nos desunir, mas é o que nós cremos, é o que nós queremos. Esses homens queriam ficar com Davi. Quando eles se uniram com Davi, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Depois que Davi se juntou com 300.000 homens, você quer mais? Você sabe quantos homens ficaram do lado de Davi? 300.000 homens. E Davi não era rei ainda, ele era um fugitivo fora da lei. Você pode, a sociedade pode dizer que você é um zero à esquerda, que você é um zé ninguém. Mas você já tem 300.000 anjos ao teu favor. Você tem uma milícia de anjos, aleluia. A Bíblia diz que Ele dá ordem para que acampe os anjos ao nosso redor, aleluia, louvado seja Deus. A sociedade, os outros podem dizer que tu não vale, mas você é a pedra preciosa para o Senhor. Há anjos, o santo anjo do Senhor está na tua vida. Diz que Davi, irmão, se levantou como um fugitivo, mas ele tinha 300.000 homens com ele. 4.600 eram levitas, que não eram proibidos de ser homens de guerra. Ele tinha 4.600 adoradores junto com ele, que levava todo o exército dele a adorar ao Senhor. Irmãos, depois disso, sabe quanto tempo demorou para Davi ser coroado? Com 300.000 homens ainda demorou, irmão. 7 anos. Saul morreu, aquele que queria matar ele morreu. Ficou o seu filho Zobete ali no lugar de Saul. E Davi ainda ali. A tua bênção pode estar demorando, mas ela está amadurecendo na mão de Deus. Ela pode parecer que está demorando para o teu tempo, mas no tempo de Deus, aleluia, a coroa está sendo preparada. Os humilhados serão exaltados. Presta atenção, irmão. Mas eu tenho sido tão humilhada. Eu tenho sido tão desprezada, irmãos. A Patrícia usou que eu falei tudo que Deus pôs no meu coração, pôs no coração dela. Quando ela falou de Jó, eu falei, Senhor, como tu és fiel. Jó disse, irmãos, ainda que Deus me mate. Irmão, fecha teus olhos. Porque agora vocês vão levantar, nós vamos orar. Porque Deus me mostra pessoas aqui que têm às vezes ficado mais lerdo, com todo respeito. Quando eu falo lerdo, irmão, é no bom sentido. Tem ficado mais devagar diante da batalha. Tem pessoas que deitam na cama e falam assim, não queria levantar. Eu creio em Deus, eu amo Ele, adoro Ele, vou na igreja, mas não tenho mais vontade de continuar. Eu sei porque Deus está me falando. Tem pessoas que não querem encarar, muitas vezes, as lutas, os rios profundos. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmão, que Deus não convida a gente para entrar em águas rasas. Nem águas que dá nos artelhos. Nem águas que dá nas cinturas. Nem nos ombros, nem na cabeça. Deus nos convida para dar mergulhos na presença do Senhor. Tem pessoas aqui que dizem, Senhor, não consigo mais. Deus me revelou na madrugada, tem pessoas que dizem, Senhor, eu estou cansada, porque parece que eu recebo palavra de profecia, parece que falou que isso ia acontecer e não aconteceu, Senhor. Mas eu quero deixar uma coisa para o teu coração. Os amigos de Jó disseram assim, cadê teu Deus, Jó? Jó, certamente você é um grande pecador, certamente Deus se desagradou de você. Para ter amigo assim, irmão, é melhor não ter. Para ter amigo assim é melhor não ter, irmão. Presta atenção, junte-se com quem é de Deus. Esses 300.000 homens resolveram ficar do lado de Davi, porque Davi tinha a presença de Deus. Resolva, aleluia, ficar do lado de quem tem Deus. Resolva ficar do lado de quem tem Deus. Resolva ficar do lado de Deus. Não só das pessoas que têm Deus, mas do lado de Deus. Mas a prova está grande. Irmãos, você não é gatinho nem gatinha para dar um pulinho no carnaval, para distrair, descansar um pouco a mente. Não.
Porque tem crente que fala, eu só vou ver o bloquinho para descansar um pouco minha mente, porque eu trabalho o ano inteiro, irmão. Não abre brecha para o Satanás. Não fala assim, hoje eu não vou orar. Hoje eu vou escutar uma música do mundo. Sabe, só uma música do mundo que não fala nada de errado. Fala de amor. Irmão, tem músicas sertanejas que ensina a trair. Fala de sofrência. Vou escutar só para poder ficar um pouco na fossa. Irmão, desliga isso. Olha o que Deus está falando. Jesus está voltando. E adorador, ele não é proibido para ir para a guerra. Ao contrário, ele é chamado para a guerra. Adorador é para ir para a guerra. É para renunciar às coisas do mundo. Aí os amigos de Jó disseram, Jó, certamente você está errando. Por isso que veio essa desgraça sobre tua casa, teus filhos, sobre tudo isso. Chegou uma hora, irmãos, que Jó falou uma coisa só. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Porque Deus falou para mim nessa madrugada. Tem pessoas aqui que o inimigo quer enfraquecer. O inimigo quer enganar. O inimigo quer que você olhe para a tua casa e haja divisão. Que você diz assim, eu vou parar de orar para ele, vou parar de orar para ela. Estou cheio. O inimigo está querendo fazer divisão, irmão. E a casa dividida não subsiste. A união faz a força. A igreja, irmão, dividida não prospera, não cresce. O exército de Davi ia crescendo cada vez mais. A igreja cresce, a tua casa cresce, você cresce na empresa que você trabalha, aleluia, quando você é unido com Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa, eu não estou falando de divisão e desunião só com as pessoas. Às vezes o teu coração não está em concordância com os teus pensamentos. Você quer uma coisa aqui, mas pensa outra aqui. Quer saber? Senhor, eu quero me formar numa faculdade. Eu quero, eu sonho. Mas na minha cabeça há uma discordância, uma desunião. Mas você não tem dinheiro. Você não é inteligente. Você não tem um caderno. Você não tem oportunidade. Mas eu sonho. É divisão, casa dividida. Eu sonho, mas eu não acredito. Eu quero, mas eu não estou achando que Deus vai fazer. Irmão, a casa dividida não existe. O teu pensamento tem que estar unido com o teu coração. Se o médico diz para você, isso não tem cura, e você crê no teu coração que Deus cura, se creres com o teu coração e confessares com a tua boca, assim será. A casa dividida não subsiste. Eu creio no meu Senhor. Eu creio que Ele cura câncer, eu creio que Ele cura diabetes, eu creio, aleluia, que eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter a festa que eu sonho. Eu creio que eu não tenho a labassura de canta, tantos cursos, mas eu vou entrar naquela faculdade, porque o Senhor vai me colocar. Eu estou com tanta idade, o que eu darei agora para o Senhor? Tu darás frutos, diz o Senhor. Tu darás frutos de sabedoria, de frutos, aleluia, de insistência, irmãos. A casa dividida não subsiste, mas a casa unida, ela prospera e ela cresce. Que não sejam os detalhes que te arranquem fora da presença do Senhor. Que não sejam as coisas que ainda não deu certo, porque já deu tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu tudo certo e tu não morrerás. Aí os amigos de Jó, fecha teus olhos. Chega para ele e falou, certamente, Jó, você desagradou a Deus, por isso que veio tanta desgraça, tanta morte dentro da sua casa. Por isso que tu está misturado de câncer e lepra. Por isso que tu está pegando os cacos e as telhas do telhado e está raspando todas as suas feridas. Por isso que você está cheirando mal, Jó. A lavassura decanta. Mas Jó se levantou das cinzas e disse assim, ainda que Deus me mate, fecha os olhos. Ainda que Deus me mate, nele confiarei.
Ainda que ele me mate, nele confiarei. Ainda que o Senhor me mate, confiarei nele. Que tudo que ele faz é bom, tudo que ele está fazendo é bom. Eu posso não ter coroa, eu posso não ter nada ainda, mas o Senhor está preparando tudo. Aplauda o Senhor. Eu chamo você, aleluia. Eu quero. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.